Olá, hoje nós vamos conversar com a arquiteta urbanista, professora da Unirio e conselheira do CAU, Conselho de Arquitetura, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Simone Feigerson. Tudo bem, Simone? Bem. E aí, Simone, Denise? Diga. então, você tem, além desses títulos que eu mencionei, eu sei que você tem muitos outros, né? Mas, assim, dois livros que você mais recentemente lançou, o último que você participou na edição e também com um artigo, Cidades Vacinadas, que eu achei interessantíssimo esse título, e o outro é Perícias da Engenharia, né, que já está na sua quarta edição. Vamos começar falando sobre esses livros, em especial esse último, depois a gente fala do outro e depois a gente fala de tudo. Pode ser? Tá bom, combinado. Fiz um caldeirão, né? Um caldeirão. Bom, esse livro, Cidades Vacinadas, eu achei espetacular esse título. E o seu artigo, se eu não me engano, é Segregação versus Proteção? Não, tem 3 artigos nesse livro, na verdade. Ah, é? Então, vamos lá. Esse livro foi um livro que já é um segundo volume, quer dizer, esse livro eu organizei junto com a Leila Marques, que é arquiteta, minha amiga de sempre, desde a universidade, mas que está comigo no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. A gente já está na segunda gestão. E ela teve ideia, no ano passado, no início da pandemia, de fazer um livro, e que eu participei também, mas participei com artigo. E aí, esse ano, ela resolveu ampliar esse projeto e me chamou. Eu brinco que foi o melhor presente de aniversário que eu ganhei, né? Porque ela chamou no dia do aniversário, que foi o dia da primeira vacina no Brasil, dia 17 de janeiro. Que beleza. Então, ela me convidou, falou: quer organizar um livro? Coisa que eu mais gosto é escrever, estudar, né? Um horror desde criança, né, Denise? É verdade. Aí tem o prós e o contra, né? Mas continua assim, ninguém muda. E aí achei a ideia muito legal. E a gente conseguiu juntar 60 pesquisadores no livro. Então, é um livro que está assim, muito recheado, muito legal. Né? Tem 40 arquitetos. Esses pesquisadores são de diversas áreas? Diversas áreas. Ele é um livro que tem uma visão de vários profissionais. Então, você tem... Porque, na verdade, eu dou aula na Universidade de Turismo e Patrimônio, da Unirio, né? Então, eu estou muito ligada também a esse eixo arquitetura-turismo. Então, você tem turismólogos, você tem advogados, tem biólogos, historiadores, e tem 40 arquitetos e urbanistas que estão, cada um dando a sua percepção da cidade durante e pós-pandemia, né? Do que está acontecendo aí. E isso é muito interessante, porque a gente pega na hora que está sentindo, né? Não adianta você falar da doença depois que você tem, você esquece muita coisa. Então, quando você fala durante o que está se passando, você consegue guardar muito do que está acontecendo no livro. E fica um legado histórico, até para a gente pensar para frente, né? E esse título, Cidades Vacinadas, isso vocês estão falando das cidades, no caso, brasileiras, é isso? De verdade, tem, inclusive, essa facilidade que a pandemia trouxe, né, de juntar pessoas de todo o Brasil. Então, o livro tem pessoas, eu posso brincar, do Oiapoque ao Chuí, quase, né? Tem gente do Nordeste, do Norte, tem um pessoal do Rio Grande do Sul escrevendo, até um amigo nosso, conselheiro lá do Rio Grande do Sul. E então a gente pega muito a visão Brasil, né? A visão Brasil. Mas claro que isso pipoca no mundo inteiro. Certo. Em relação ao Rio de Janeiro, né, que é a cidade onde a gente mora, eu primeiro queria te fazer uma pergunta em relação a isso. De que forma que os arquitetos, né, interferem na configuração de uma cidade, por exemplo? Eu acho que de forma absoluta, né? O arquiteto, principalmente o urbanista, que a gente sempre tem essa formação da arquitetura, vamos dizer, dos prédios, mas também do espaço urbano de uma cidade. A gente é que estuda a cidade, planeja, né? Então, eu digo que é total. Então, a cidade, na verdade, ela fica com a cara do planejamento urbano. Esse planejamento urbano ele é muito visto na legislação que a gente tem das grandes cidades. Então, o que se faz? Você analisa
a cidade como um todo, ver as necessidades que ela tem, e aí você começa a tentar melhorar determinados aspectos em todos os setores da cidade como um todo, né? E, no caso, esse trabalho é feito constantemente? Com Como é que certeza. funciona isso? Constantemente. Existe o arquiteto, ele está em várias esferas, né? Mas constantemente. Isso a gente vê, como eu falei, na legislação. A gente tem um plano diretor aqui no Rio de Janeiro, né? Esse plano diretor, o primeiro foi em 1992, o primeiro plano diretor do Rio. Depois a gente teve um em 2011 e ele agora está em revisão. Está tendo até audiência pública para a população participar. Então, o plano diretor ele é exatamente isso. Ele pega uma cidade, e todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, elas têm que ter um plano diretor. Exatamente para você ver as deficiências, as necessidades, para onde a cidade vai crescer, né? E o nosso plano diretor ele tem, inclusive, 5 subzonas, né? Ele tem 5 áreas de planejamento, e essas áreas de planejamento elas veem exatamente isso, onde que você tem cada necessidade diferenciada. Então, o arquiteto está trabalhando o tempo todo nisso, né? Você pode fazer um projeto urbano ou uma análise tanto para a esfera do governo como particular, implementando e estabelecendo uma série de questões. Entendi. Em relação no Rio ainda, né, falando sobre o Rio, muito tem se falado sobre o centro da cidade, né? E aí eu penso assim, a gente teve o Rio de Janeiro, ele passou por várias mudanças, né? Em termos de construções, por exemplo, a Avenida Presidente Vargas, ela foi totalmente, para ela existir, precisou, né, tirar todas aquelas casas ao longo, né, que existia, até bairros, ruas sumiram, né? E durante muitos anos foi um centro comercial. E com a pandemia, ela ficou totalmente deserta, né? E agora está se tentando que ela volte a ser um local também de Revitalizar. moradia. Como é que funciona isso? Na verdade... Desculpe, só para complementar minha pergunta, houve um fracasso na... Não acho que foi um fracasso, acho que isso faz parte de uma história. Na verdade, eu dou isso na universidade, é um dos pontos que eu ministro lá. Porque você tem, acompanhando a história, você consegue entender isso, né? Você tem realmente um centro urbano do Rio, que a primeira formação é ali, naquela área central, que, engraçado, o carioca chama de cidade, né? Então, a cidade é só o centro. Vou para a cidade, não é isso? Então, é como se a cidade fosse só aquela áreazinha, e não é, né? Aquela área foi uma área inicial de formação do território. Na verdade, os portugueses chegam na Urca, depois se transferem ali para a área central. Ali existia um morro que muito carioca não sabe que existia, que é o Morro do Castelo, né? Foi o primeiro lugar efetivo de ocupação. O centro do Rio era muito difícil de ocupar, porque ele era formado de pântanos e de florestas, então você não tinha muita área disponível. Então, essa área foi sendo construída, né? E a primeira ocupação foi no morro, que era onde eles podiam controlar a Baía de Guanabara. E eu só estou contando um pouquinho da história para a gente entender como que o Rio se modifica, né? Então, de verdade, depois vai aumentando essa ocupação, depois vem a chegada aí do imperador, que é um grande marco para a cidade. A primeira praça que a gente tem é a Praça 15, porque era o lugar mais plano. E a gente tem uma história no Rio muito grande, de muitos aterros. É uma cidade que foi... Eu falo que é uma cidade modelada, né? Eu tenho um projeto de pesquisa na Unirio que trabalha exatamente isso, a cidade modelada. Então, como é que essa cidade se modelou, se modificou? É uma coisa assim muito, muito intrigante, muito interessante. E isso gerou... conforme a arquitetura e a vida vai acontecendo, a gente tem, no final do século XIX, a Revolução Industrial, que não é uma questão daqui, né? Ela modifica o cenário das cidades como um todo, em todo o mundo, principalmente começa na Europa, na Inglaterra. E com o boom da Revolução Industrial, as pessoas começam a morar muito próximas às indústrias. E aí, o que acontece? Começa a ser uma vida muito... com muitos problemas, porque você vive de uma forma que não houve planejamento, que é exatamente o que você me perguntou, né? A gente tem que planejar. Então, com a Revolução Industrial, não teve planejamento.
Então, começa a ter muita doença, muita sujeira, esgoto a céu aberto. Então, os arquitetos urbanistas do final do século XIX, início do século XX, eles começam a pensar em mudar a cidade de alguma forma. E aí surge um movimento dentro da arquitetura que se chama o movimento modernista, que vem junto com toda a área de artes, né? Você tem a Semana de Arte Moderna e tal, é o movimento século XX. Só estou contando essa história toda para a gente Estou adorando, pode continuar, eu adoro. Eu não sei se eu me empolgo, então você tem que me cortar. Não, pode continuar, tá Daí é ótimo. um semestre inteiro pesquisa, estou pesquisando isso há 10 anos. Bom a gente conhecer a história. Então, esse cenário do movimento modernista, ele modifica as cidades, o planejamento dos arquitetos. Então, os arquitetos começam a se juntar em congressos internacionais, na época, e surge esse movimento modernista, que foi liderado pelo Le Corbusier, que é um dos arquitetos de maior renome, que mais se conhece assim, fora do eixo arquitetura, né? E o que era esse movimento? Ele separava as funções. Então, ele achava... Primeiro veio junto com o automóvel, né? O automóvel surge com a Revolução Industrial, com Ford, né? E aí eles achavam que, tendo o automóvel, eu podia tirar a casa de perto da indústria, do comércio. Então, eles começam a setorizar as necessidades. Então, você tem a área comercial, a área residencial, a área... as vias, você começa a ter necessidade de grandes vias, e aí começam a se abrir as cidades. Entendi. Então, você tem aqui no Rio, houve uma influência muito grande. O Le Corbusier esteve aqui com o Oscar Niemeyer e com o Lúcio Costa, que são dois nomes, não vou falar os outros, mas esses são muito conhecidos. Os principais, né? Os principais, e aí todos eles se juntam num grande projeto, que é o edifício do MEC, que inclusive está uma discussão agora que estão querendo vender o edifício, né? Puxa. É o edifício Capanema, é um símbolo no Brasil. É lindo. É o primeiro edifício modernista do Brasil. E aí esse movimento entra no Brasil de forma total, e a gente pode ver isso na Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca é um grande exemplo desse movimento modernista, como Brasília, que são os dois do Lúcio Costa, que é um urbanista que trabalhou nisso. E ele é a essência do movimento modernista, quer dizer, ele separa os prédios. Nesse momento, a gente tem um concreto armado que permite você subir mais o edifício, então você tem grandes edifícios e não tem ruas, assim, calçadas, nem praças, você não tem um espaço de encontro das pessoas, né? Então, a ideia era exatamente essa. Então, o que aconteceu com o nosso centro? Nesse momento, o nosso centro, há uma grande reformulação da Presidente Vargas, foi até um pouco antes, que derrubou 800 construções. Então, a gente ficou muito sem história, né? E a gente teve um pouco antes, no governo Pereira Passos, a remodelação da Avenida Rio Branco, onde você teve 600 construções que foram demolidas. Além da derrubada do Morro do Castelo, do nosso famoso Morro do Castelo, que hoje só sobra a ladeira. Tem uma ladeira lá, que não vai a lugar nenhum. Né? É aquela ali perto da Praça Mauá? Não, é mais para cá, é atrás do Museu Histórico. Ah, tá. Né? Que é uma coisa que o Rio, isso que eu digo, não tem história, né? Se você perguntar, fizer uma pesquisa entre os cariocas, poucos sabem da nossa história, porque ela realmente não existe nada assim, um marco, uma coisa assim. E como eu estou trabalhando no turismo, a gente tem tentado desenvolver. Ela não foi preservada, né, Simone? Não é guardada a história, é muito triste. Né? Muito. E aí o centro se esvazia, quer dizer, a ideia era o centro ser comércio, e a residência deixou de ser no centro. E aí as residências se mudam para a Zona Sul, Zona Norte, né? Quando você tem essas derrubadas todas na cidade, de morro, cara, tirou um morro na cidade, é uma coisa muito louca. Muito e esse material do morro que foi demolido, que a cidade eram 4 grandes, o centro, né? A cidade, o centro eram 4 grandes morros, e muita coisa foi demolida, muita coisa foi aterrada. A gente tinha uma lagoa que era uma lagoa que ia ali da estação Carioca, do metrô, era tudo uma lagoa, uma grande lagoa, que ia até a Cinelândia. E ali nos Arcos da Lapa, outra lagoa. Então, é uma cidade modelada. Né? E aí, com a história, no início do século XX, com essa saída da residência da área central,
você fica só com a área comercial. Só que aí, agora, no século XXI, o que está se vendo? Que esse modelo não era legal, né? A gente tem uma grande pesquisadora, Jane Jacobs, que na década de 60, nos Estados Unidos, já falava isso: olha, isso está errado, não pode tirar a vida da cidade, você tira a vida, né, da rua, da praça. Então, a gente tem inúmeras praças aí que estão sem vida, né? Exatamente por isso, que passaram a ser lugares de passagem, de grandes vias, passa e você não fica. E aí, desculpe te interromper, mas assim, eu acho que grande parte das cidades do mundo, né, o centro é um local muito valorizado, né? Ao contrário do que acontece aqui. Aqui, não foi só aqui, não, Denise. Em alguns lugares aconteceu isso. Você vê que as áreas portuárias, como a nossa, quando elas tinham necessidade de ser área portuária para levar mercadoria e tal, elas funcionavam. A partir do momento que as indústrias também diminuem, né? Você tem uma redução da indústria no mundo inteiro. Então, essas áreas portuárias no mundo inteiro ficaram em desuso. Então, quando fica sem uso, fica sem vida. Então, você não pode deixar ficar sem uso. Então, você tem, por exemplo, Porto Madeiro, na Argentina, né? Hong Kong, você tem o tanto que o projeto do Porto aqui do Rio se Porto Maravilha aqui, né? Foi mas então, ele se pautou em inúmeros outros projetos, mas agora parece estar começando a retomar, né? Tem uma questão política também aí, tem uma ele série ficou de muito coisas. bonito, né? Eu achei que ficou muito bonito, inclusive, mas uma época eles estavam querendo até fazer residencial ali vai em ser frente, agora. né? A ideia Bonito, há uma pesquisa bonito. que todas essas áreas portuárias elas levam mais ou menos 20 a 25 anos no mundo para se implementarem, né? Caramba. Então, você tem Baltimore, Hong Kong, tem o Porto Madeiro, tem inúmeros projetos de porto, assim, tem um na África, ali na Cidade do Cabo, que esse até eu estive, há algum tempo atrás, a trabalho, e esses portos se revitalizaram, efetivamente, mas o último uso que chega é o uso residencial. Então, é o que mais ou menos está começando a acontecer aqui, que tem alguns empreendimentos que estão começando a ser lançados. Então, retomou a ideia e o incentivo a essa área central, junto com o projeto Reviver Centro, né, que você estava me perguntando. O que aconteceu na pandemia é que se essa área só tinha uso durante a semana e só no horário comercial, quer dizer, você ia no centro durante o fim de semana ou à noite, já era um terror, né? Eu dava aula ali na PUC, que até fechou. Nossa, dava até medo, porque era uma coisa... Não tem segurança também. Antes A da parte pandemia. da segurança também faz parte, né, de tudo. Isso, tudo. Eu dava aula no centro nos sábados. A gente ficava com medo de descer, porque era uma coisa... Agora, imagina, hoje, que a pandemia veio, os grandes escritórios fecharam, muitas coisas estão funcionando online, inclusive o tribunal, né? Então, não há necessidade de ir ao centro. Então, o que aconteceu? Muita gente entregou a sala, porque é um aluguel que você não está usando, você fica 1 ano e meio com um espaço vazio, pagando. Então, hoje você vai no centro da cidade, dá vontade de chorar mesmo. Eu sei. E como consequência, o comércio todo em volta desses prédios também com certeza. fechou, né? O comércio não tem quem passe, não tem quem use, eles não conseguem se segurar ali. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje. Então, o que a prefeitura tem tentado fazer, na verdade, é o Washington Fajardo, que veio com esse projeto, né? Ele também entrou comigo lá no Conselho de Arquitetura em 2017. E é o projeto Reviver Centro, que algumas pessoas são contra, mas eu sou super a favor, até pelo tempo que eu estudo o Rio de Janeiro, né? Por toda essa raiz histórica que a gente vê. É uma área belíssima, é uma área que em qualquer lugar do mundo... né? Tem prédios lindíssimos. Maravilhosa, com coisas lindíssimas, com museus maravilhosos, e que a gente podia explorar absolutamente, praças, né? Monumentos, chafarizes. A gente tem a Praça 15 com o chafariz do Mestre Valentim, que é um grande ícone do período colonial brasileiro, que ninguém sabe, que ninguém se interessa, e que eu acho que tem que revitalizar, sim, para poder trazer vida. Igrejas belíssimas, barrocas, maravilhosas, que ninguém vai. Aqui eu não é muito nosso meio de igreja, mas eu trabalho igreja com o pessoal da Unirio, né?
E o pessoal sai para Ouro Preto para ver a igreja barroca e tem no Rio. Não, nós temos o nosso grande templo também, né? Também o grande Que é templo está belíssimo. abandonado, É porque belíssimo. ficou numa região que está mais degradada ainda, né? É. E por incrível que pareça, hoje aquela região está com mais vida do que a região central mais nova, Ah, é? porque lá tem moradia. É, pois é. Então, Ali na Cruz Vermelha, né? O bairro de Fátima, que isso, ainda ali tem tem prédios, prédio, o né, pessoal mora. residenciais. Então, por incrível que pareça, lá está com mais vida. Eu cheguei ao templo um pouco antes da pandemia, mas realmente você fica com medo. O que mais dá é medo de chegar, porque é uma área que está muito Deserta degradada, né? mesmo, Está é. precisando realmente de um holofote ali É. para retomar nossa história, né? É a Praça E a 11 ideia também, né? a Praça 11 acabou com a Presidente Vargas, né? Derrubaram a Praça 11, tem até um samba, né? É. Derrubaram a Praça 11, né? Então, até o monumento da Praça 11, que estava lá, ele foi transferido, que é do Grandejante Mantini, ele foi transferido para uma praça no Alto da Boa Vista. Ai, Então, aqui é até engraçado que a gente também fala que os monumentos batem perna, né? Porque cada remodelação urbana, eles tiram um chafariz, um monumento, uma escultura e levam para outro lugar, então eles andam. Então, lá tem quando você vê perna. um aqui, é isso, batem perna. É Então isso. Então, você vê assim com bons olhos essa modernização, essa. eu vejo. Eu sempre fui a favor da remodelação da área portuária. Eu acho que é uma região muito central, realmente. Esse movimento modernista, o pensamento do Lúcio Costa era levar o centro para a área da Barra da Tijuca e desvincular a área central histórica, né, para um novo eixo, porque ele dizia que aquela região da Barra, ali por ali, era mais central em termos de município do Rio de Janeiro do que o centro. É. Mas em termos espaciais, né? Mas eu, pessoalmente, e agora esse movimento contemporâneo já se mostra isso, não é assim, porque você tem, quando começar a falar de transporte, É isso. você também, para ter a revitalização de uma área, você precisa de meios de transporte. Né? Chegar na Barra da Tijuca, para quem não tem carro, hoje está mais Tem fácil. metrô, né? Agora, né? Metrô tem BRT, É. mas ainda não é uma coisa tão tranquila. Não. BRT é longe de tudo, você desce, tem que Tem muito andar muito. cheio, estações todas Difícil. Então, arruinadas, né? realmente, os meios de transporte para você chegar num determinado espaço, ele é muito importante. E o centro da cidade, gente, é o Tem lugar até mais... VLT, né, Simone? Tem tudo, né? Esse Tiraram um VLT é bonde, passaram de maravilhoso. volta o VLT. É. Mas tiraram um bonde na época que achavam que o automóvel ia ser a O que solução foi um dos erro, males. né, Simone? Tirar o bonde, Mas né? é uma visão de cada época, né? A gente só consegue ver o erro depois que isso passa e que a gente vê que não funciona. Então, É. nem vou culpar o movimento, mas é importante a gente entender como veio isso, porque parou para continuar, né? Então, o centro da cidade você tem metrô, tem o VLT, tem uma série de linhas de ônibus. Então, você chega muito mais fácil ao centro do que nessas outras áreas mais distantes. Então, isso é mais uma razão de você revitalizar. Outra razão que se vê no mercado imobiliário é muito próximo aos aeroportos. Sim. Tanto o Galeão, o Tom Jobim, né, como o Santos Dumont. Você fica É. muito perto. Então, para fazer qualquer evento, é muito mais fácil numa região ali de central do que E, lá e, de mais qualquer distante. maneira, nós temos uma vista maravilhosa da Baía de Guanabara, né? O Rio é E bonito em que qualquer lugar. realmente, né? Agora, em relação a isso mesmo, o Rio de Janeiro sempre foi visto como uma cidade maravilhosa, né? Paisagens lindas, inclusive, se eu não me engano, foi sede do último evento de arquitetura. Isso, Foi, que acabou aconteceu tem quando uma temporada. foi? Ele era para ter acontecido em 2020, né? Tudo Foi. que era em 2020 não foi. É, E aí eles tiveram que fazer, mas ia ser um grande evento presencial. Foi considerada a cidade capital mundial da arquitetura, mas isso é temporário, porque a capital mundial da arquitetura é onde o Congresso de Arquitetos está, internacional. hum, Né? Então, o Rio passou a ser o Congresso Internacional de Arquitetura, era a capital de... Ainda é, né? Porque ainda não é. passamos o bastão. Mas acabou que foi online, Ah, tá. todo online.
Então, não teve. Ele ia ser todo na área portuária, iam pegar um grande armazém lá para... Pena, né? É uma pena, foi uma pena realmente. E aí Mas esperou, mas não... o que assim, minha visão de leiga, tá? É a cidade maravilhosa, realmente nós temos paisagens lindas, mas hoje em dia, quando a gente faz uma panorâmica, a gente vê essa ocupação, né, das comunidades, a desigualdade. Isso tudo é também fruto de uma parte do que você falou aí, porque as pessoas querem morar perto do trabalho, né? E exatamente essas comunidades são pessoas que preferem morar numa rocinha, por exemplo, do que morar no subúrbio, numa casa que não seja num local tão distante. arriscado, né? Como morar Mas não numa é nem... favela. não O que acho nem que seja levou o Rio de arriscado. Janeiro a isso? Então, vou voltar para a parte histórica, já que você Ah, gosta. eu gosto. É, de verdade, a primeira ocupação desordenada, ela acontece, como falei, o centro do Rio eram morros. Então, a gente tem um morro, um que foi demolido, que é o Morro do Castelo, que tinha o nosso forte, primeira igreja, tinha toda a história que foi embora, né? A gente tinha o Morro de Santo Antônio, que muita parte foi demolida, e a gente tem outros dois morros, que é o Morro da Conceição e o Morro da Previdência. Não sei se você já conhece. O Conheço. Morro da Previdência, na verdade, quando teve a Guerra dos Canudos, quem foi para a guerra, o governo, na época, falou que quando eles voltassem, eles teriam terras para ser suas no Morro da Providência, no atual Morro da Providência. Quando eles Presentão, chegaram... hein? Não, iam dar terras para eles para construírem tal. Quando eles voltaram, não deram nada. Esse foi o presentão. Ah, Então, eles tiveram que ocupar uma área que já começou a ser desordenada, porque não tinha lei, não estava regular, né? E essa área é o Morro da Providência, que se chamou, na época, Morro da Favela. Então, a favela surge daí. E por que esse nome Morro da Favela? Porque tinha uma vegetação lá que era a vegetação que tinha no Nordeste, que se chamava favela. Então, favela é uma vegetação que tem gente, no Nordeste, né? E interessante. que aí eles começaram a ocupar esse morro, que se chamava Morro da Favela, mas ficaram tão revoltados que eles começaram a pedir providências. E aí o morro mudou de nome e toda a ocupação desordenada do Rio passou a ter esse nome de favela. Então, Ah, por isso que a gente tem esse nome, favela, que durante um período não tentavam usar mais, mas que voltou com toda a força, porque é mesmo uma é ocupação favela, desordenada. né? E aí, realmente, isso faz É, parte de um problema maior de política urbana, né? Um é. problema muito maior de Já é um política problema social, né, que interfere. social, porque eles não têm mesmo dinheiro, não têm onde morar, então vão a Rocinha, né? A Rocinha é uma história interessante, porque era uma rocinha mesmo, era uma plantação, uma roça, que alimentava com produtos orgânicos, produtos de horta, o pessoal que morava na Zona Sul. Então, eles plantavam ali e levavam, e era próximo. Então, foram se estabelecendo e aí foi crescendo pela necessidade. Quem fazia a obra, quem não sei o quê, morava perto, ia fazendo lá uma casa e ia ficando. Então, Dentro dessa parte histórica, pelo que eu li, que eu me lembre, na época daquele prefeito dos anos 60, Carlos Lacerda, Carlos Lacerda. governador, eu acho, não era prefeito. É, Ele quis tirar, né, os moradores de rua que ficavam, é. ou pessoas que moravam próximas, e levar para o subúrbio, né? E aí que construíram a Vila Kennedy, que foi Não, um bairro na construído verdade, para isso. o subúrbio, na verdade, é porque esse nome é porque eram áreas fora do centro, né? Eram áreas mais externas. Essa ocupação da Zona Norte, na verdade, não é bem isso, né? A ideia do Lacerda foi construção de conjuntos habitacionais. Ah, tá. Então, né? Então, essa ocupação de áreas mais distantes, ela acontece realmente... Primeiro, quando derruba o Morro do Castelo mesmo, já começa a levar essas pessoas que moravam ali, já tinha uma ocupação desordenada nas franjas do morro, ele já começa a levar. Depois você tem a expansão da zona industrial, né? Começam as grandes indústrias na Avenida Brasil, então o pessoal também queria morar perto das indústrias e acaba se instalando por aquela região.
Na época do Carlos Lacerda, foi uma época que começou uma ocupação desordenada muito grande, principalmente Zona Sul, ali onde tem o Corte do Cantagalo, ali que tem uma praça, ali era uma ocupação irregular. Não. Então, ele tirou essa ocupação irregular e algumas outras da Praia do Pinto, no Leblon, senão hoje aquela área da Lagoa estava toda ocupada, né? E aí ele levou essa população para conjuntos habitacionais, que é a Vila Kennedy, que é a Cidade de Deus, né? Então, São são lugares conjuntos... terríveis, né? Lugares terríveis, né? São lugares Terríveis distantes. que eu digo assim, né? De Não é de violência. beleza, não, de Violência. segurança, de falta Não, de. mas isso foi o que se transformou, né, Denise? Isso se Não, e falta transformou. de saneamento básico também, né, É. Simone? Tem muito problema aí. Bom, isso é um outro Isso problema. aí é outro É. problema. Vamos falar agora do teu, mudando um pouquinho Totalmente. do foco, vamos falar do seu livro, que já está na 4ª edição, que Perícias de Engenharia, né? A apuração dos fatos. Esse livro você fez quando? Esse livro, de verdade, eu atuo nessa área de perícia, é que a gente não falou currículo, eu vou falando no caminho, né? Não. Mas eu atuo na perícia desde praticamente que eu me formei. E isso está no sangue, uma coisa assim que está nos poros, né? E Perícia. aí, Vamos começar por aí. Como é que é uma perícia na área da dessa arquitetura? área. Eu engenheirei muito, voltei para a arquitetura, eu digo que o concurso da Unirio foi um presente, porque eu voltei para a arquitetura e urbanismo, toda essa parte histórica, toda essa parte é o que eu estudo na universidade, né? Mas essa área de perícia ela é anterior. Há mais de 30 anos atuo nessa área. Não é que ninguém é perito, você está perito quando você é nomeado por um juiz. Essa área de perícia, e na verdade engloba a arquitetura, mas o nome é Perícias de Engenharia. Eu tenho participado até da norma de revisão, tá saindo, tem uma norma da BNT que rege a perícia. Ela pega toda... É tão grande, é difícil de explicar, ninguém consegue entender o que eu faço, mas é uma área que pega toda a parte que você... de pleitos, de discussões. Então, por exemplo, você tem uma área grande de avaliação que está relacionada. Então, quando a gente falou da Presidente Vargas, por exemplo, na época, quando você tem uma remodelação urbana, assim, ou agora, quando você for instalar o metrô, você tem uma série de terrenos onde a prefeitura vai ter que passar. Então, ela tem que desapropriar esses imóveis. Então, ela tem que avaliar o valor para dar para as pessoas que são as proprietárias. Quem faz isso é um profissional que atua nessa área, que é uma área de engenharia legal, na verdade, o nome. Né? Então, você trabalha com avaliação, uma pessoa que está com um aluguel que está defasado, então ela precisa renovar esse aluguel. Ela também pega um profissional para fazer um laudo. Então, na verdade, o nosso trabalho final é um laudo técnico. Né? Então isso é o trabalho do perito. Também. O leque é muito grande, porque hoje você tem... isso é uma das áreas, que é a avaliação. Né? Você tem a área de avaliação, você tem uma área hoje muito grande de patologia. Quando cai um prédio, por exemplo. Isso, exatamente. Por exemplo, o edifício 13 de Maio, que caiu. Sim. Né? Eu até fiz um parecer sobre aquela queda do edifício 13 de Maio. Então, você tem quando cai um edifício, quando tem infiltração, quando você tem problemas de ocupação, você precisa fazer uma análise do que está acontecendo ali. Quando você tem uma ocupação irregular, às vezes, a pessoa quer construir um puxadinho, e aí o prédio reclama, pode, não pode, você está ocupando uma área que não é sua. O leque é muito grande. Muita coisa. É muita coisa. E, fora isso, uma grande área que se abriu foi a perícia ambiental, que eu já entrei nela já há algum tempo. Então, você tem toda essa parte de danos ambientais, ocupação também de áreas de mata atlântica. Atualmente, por exemplo, estou trabalhando num caso de um cemitério, só para você ter uma ideia como é. Mas aí o que você tem que fazer? Qual é o seu trabalho? Para ver, isso é uma perícia ambiental, para ver se o cemitério está gerando uma poluição no entorno, entendeu? Porque você, quando enterra direto no solo, isso tem uma coisa que se chama chorume, né? Que é necrochorume, que é o chorume
não é um papo muito agradável aqui, é melhor voltar para a história, né? Mas isso existe também. Então, Mas é interessante. esse livro, Ah. isso é o filho, né? Cada volume que eu Põe faço, ele mais para frente para a cada gente ver. volume tem uma cor. Então, comecei com azul, passou pelo verde, roxo, agora está na 4ª edição. Eu tento ir renovando, porque a legislação vai se modificando muito. Então, mais ou menos, de 2 em 2 anos, eu faço uma atualização, mudo. Por exemplo, o Código do Processo Civil, que rege a perícia, ele se modificou. Então, eu tive que reescrever o livro. E esse livro ele serve como um parâmetro, uma referência para os arquitetos, para as pessoas, para quem é esse livro? Para quem está nessa área de engenharia e arquitetura, né? Ele é um livro que está sendo vendido no Brasil inteiro. Então, ele realmente está aí bem parabéns. Conhecido, né? E ele é meio... Tem um rapaz até que ele fala que ele não sabia o que fazer na universidade, e aí ele começou a procurar, ouviu esse termo perícia e achou o livro, leu e começou a entrar nessa área. Então, ele tem no início muito o ABC do que é isso, né? E depois eu foco um pouco na área de patologia. Na época, eu estava empolgada com essa área, né? Eu fiz mestrado nessa área. Que e bacana. O doutorado eu fiz na parte mais de avaliação ambiental. Que beleza. Então, é interessante, Simone, porque quando, lá atrás, né, quando, não sei se foi o seu caso, mas quando a gente falava em arquiteto, a gente só pensava arquiteto fazendo, né, aquelas plantas, acho que até hoje. Decoração, e a gente está vendo aí que tem um mundo aí de trabalho, né? É isso. Você Mesmo na área do turismo, né? Turismo, né? Você tinha 2 livros aí na sua mão, cadê o outro? O outro é o que acabou de sair. Tá. E eu achei interessante essa capa, né? Que é o papel folha. Se for um artista plástico, tem até a explicação dele, que ele diz que o mundo está dentro de uma bolha, né? Então, estamos, né, vivendo numa bolha. Infelizmente, né? Que a gente só lê o jornal para ficar mais triste. E esse livro já é mais para o público em geral, não? Esse é para o público em geral. Esse fala realmente sobre a pandemia, sobre a situação que a gente está vivendo, reflexões do que a gente pode pensar. E aí você me perguntou, eu escrevi 3 artigos, eu me empolguei. Um com a minha filha, Luciana Deutsch. Ela também é arquiteta? É urbanista e está trabalhando comigo. Opa! Está pegando nada, né? E escrevi com 2 colegas do departamento lá, a Vera Borges, que é historiadora, e a Carla Fraga, que é turismóloga, é uma grande pesquisadora da área de transportes. Então, a gente fez umas reflexões para deixar esse legado aí, né? Com a Vera, inclusive, essa parte histórica que eu falei, essa parte de... A gente tem um projeto de extensão ali no Campo de Santana, que é uma pena, né? Campo de Santana. Nossa, Campo de Santana. Eu ia passear domingo de manhã na minha infância, na nossa infância, né? Eu me lembro que era uma delícia para lá, que tinha aquelas né? Pena só lá, a única coisa é insegurança. Tem muitos animais, é lindo. Campo de Santana é lindo, Campo de Santana é maravilhoso. E realmente gente... fica num local que não dá para ir. Para lá. É isso que a gente quer, que tenha realmente essa revitalização. Eu estou torcendo, eu não torço contra, não. Tomara, eu também torço. E também torço para você escrever um livro com esses conhecimentos históricos, porque tem muita coisa aí para contar, muito legal. É verdade. Eu já venho juntando muito artigo, né? Mas precisa tempo. É isso aí. Nós chegaremos lá. Isso aí. Simone, adorei conversar com você. Eu também, foi ótimo, né? Eu aprendi mais alguma coisa e, com certeza, bom, estou às ordens. O trabalho é um trabalho muito bonito e que ajuda, né? A gente ter um local melhor para viver, porque está difícil, né? É verdade. Valeu, querida. Um beijo e obrigada, tá? Nada.